Boa noite, pessoal. Boa noite. Pessoal do Futimundo aí, parceirão. Logo menos tem coisa boa aí com os meninos também. Boa noite a todos aí. Mais uma live hoje, né? A saga das lives. O áudio tá bom aí? Salve, Vitinho. Salve, Vitinho de novo. Outro Vitinho. É isso aí, rapaziada. Hoje a live é com o Edu, ESPN Brasil e setorista do São Paulo Futebol Clube. E ele já entrou aqui, já vou mandar um... Já vou chamar ele pra live já. Certo? Já vou até chamar. Braba. Salve, meu parceiro. Opa! E aí, Igor? Oi, oi, Eduardo. Tudo bem? Como você tá, meu querido? Tudo bem, graças a Deus. E você, tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus também. Boa! Pô, legal. Muito obrigado por aceitar o convite aí, meu. Satisfação total. Imagina, prazer é meu. Obrigado você pelo convite, por ter me escolhido aí para participar das várias lives que você tem feito aí. E nessa próxima hora aí, estou à sua disposição e de quem está participando para a gente desenvolver aí vários assuntos. Pô, legal, legal. Ô, Edu, pra gente começar aí, você começou no jornalismo cedo, né, com 17 anos. Conta pra gente aí como foi esse começo, a sua trajetória até hoje, até entrar na ESPN, o pessoal que não te conhece aí. Vou dar uma boa resumida, né, porque são 33 anos de carreira, não vou detalhar muito, senão vai ficar extenso, longo e chato. Então, Igor, na verdade, eu entrei na faculdade com 16 anos, né? Numa faculdade. Você é de São Paulo ou não? De onde que você é? Eu era de São Paulo, moro em Mogi Guaçu, São Paulo. Eu vi que você formou na Embi Morumbi, né? Isso, em Embi Morumbi, que você deve conhecer. Eu sou formado em jornalismo na Uninove. Ah, legal. Então, lá eu fiz rádio e TV. Né? Quando eu terminei o colegial, o meu principal amigo, até hoje, né? E era amigo de colegial da época, o Rubinho, o tio dele era dono da Embi Morumbi e dono da Brasil. Pô, legal. E aí, cara, a rádio estava começando, era 86, a rádio tinha poucos meses no ar, e eu já com aquela vontade de ser jornalista esportivo, tudo mais, e aí eu acabei fazendo lá um acordo intermediado por ele, eu prestei o vestibular lá para um curso que era ainda experimental de rádio e TV. Ele foi reconhecido no decorrer, aquele era o primeiro curso da Embi Morumbi de rádio e TV, entendeu? Então ele foi reconhecido na sequência durante o curso, pelo MEC. E aí, cara, eu troquei minha faculdade por trabalhar na Brasil 2000. Só que no começo, assim, no meu primeiro ano, né, eu não era locutor, eu fazia de tudo, né? Atendia telefone, separava disco, cheguei a ser mesa de som uma época, batia algumas notinhas do jornalismo, eu trabalhava da meia-noite às 6, mas eu ficava até às 7, às 8 na rádio, eu confeccionava algumas notas que entravam logo pela manhã, tudo mais. Enfim, foi esse meu começo, básico do básico. Mas aí foram aparecendo oportunidades, lá eu virei locutor, DJ musical, lá eu tive minha primeira experiência com futebol, a gente transmitiu empates do Campeonato Paulista de 88, que o Corinthians foi campeão em cima do Guarani. Eu saí de lá, eu tive uma passagem muito rápida pela 97 FM como folguista, 2 meses só, foi muito rápida. Aí eu fiquei parado assim uns 2, 3 meses trabalhando no comércio do meu pai, e graças a um dos clientes do comércio do meu pai, abriu uma vaga numa rádio em Itu, em 89, e eu fui para lá, cara. Fui de 89 para Itu. Legal. Num primeiro momento para ser também DJ, tocar música, mas eu sabia que tinha uma equipe de esportes. E aí acabei entrando na equipe de esportes, fiz o campeonato todo. Ituano foi campeão da Série A2 em cima da Ponte Preta. No final do ano eu já estava, com o Ituano campeão, já estava fazendo a rádio, escrevendo no jornal. Aí fiquei mais um ano lá, 90, que foi o ano que o Ituano disputou a primeira divisão. É esse Ituano que nós todos conhecemos, só que ele tinha um outro nome. Esse Ituano chama Ituano Futebol Clube e aquele Ituano chamava Ferroviário Atlético Ituano. Eles fizeram uma nomenclatura diferente, mas mesmo símbolo, mesma camisa, mesma sede, mesmo estádio, tudo igual, mesma torcida. Aí eu vim para Osasco, que era mais próximo à minha casa, já estava meio com o saco na lua de... Lá em Itu tinha um problema sério de moradia no último ano, cara, porque a gente tinha uma república com todos os locutores
E aí nós fizemos lá no Natal de 89, a gente fez uma bagunça meia feia lá na República. O dono da rádio não gostou, ele apareceu lá na noite de Natal de surpresa para entregar uns panetones, a gente estava numa bagunça meio forte. Ele falou, vou cortar essa República, a República da País. Cortou mesmo. Aí eu fiquei meio complicado lá em 90, pulando de moradia em moradia. Aí no final de 90 estava me irritando, eu não conseguia me fixar em nenhum lugar, eu voltei para São Paulo. Aí trabalhei na Rádio Difusora Oeste de Osasco, também fiz várias funções, mas já muitas no ar, outras de produção, de discotecário. E aí, cara, eu considero o meu grande salto na carreira foi em dezembro de 94, quando eu vou cobrir férias na Bandeirantes e acabo sendo contratado em janeiro de 95. Fiz um mês de férias e fui contratado. Aí foram quase 14 anos de Bandeirantes, 13 anos e 8 meses, 7 meses. E eu fui para a ESPN, primeiro na rádio, e agora nos últimos 6 anos que a rádio ESPN acabou, estou na TV. Então, uma carreira aí bem longa, bem cheia de... Acho que uma carreira normal, você começa lá embaixo e vai subindo degrau a degrau Sim. até atingir um padrão legal, um padrão de uma emissora legal, como foi a Bandeirantes, como é a ESPN, sem menosprezar nenhuma das outras que eu passei, que embora pequenas, também foram muito importantes na minha formação. Pô, que trajetória, hein? Trabalhou um pouquinho, fez de tudo e um pouco, então. Ah, cara, principalmente em rádio, cara, assim, é lógico que da última vez que eu trabalhei em rádio em 2013 para cá, já são quase 7 anos, né, mudou muito, já mudou alguma coisa, mas assim, eu me viro bem em rádio, tirando narrar, que não é uma coisa que me agrada, e eu não tenho o dom, eu acho que o narrador ele tem que ter o dom, não é só querer ser narrador, você tem que nascer com o dom de narrar. Sim. Você pode querer ser repórter, pode querer ser comentarista, você pode estudar e conseguir, você pode querer ser plantão esportivo, apresentador, mas narrador, cara, tem muito, na minha opinião, tem muito do dom. O cara tem que nascer com o dom, né? Então, tirando narração, cara, acho que dentro de uma emissora de rádio eu consigo fazer tudo bem feito, cara. Tudo bem feito, porque foi um meio que eu trabalhei aí 27 anos da minha carreira, né? Pô, eu tenho uma vontade de trabalhar em rádio, sabia? Eu trabalhei uma vez na área, que eu morava em São Paulo, aí eu saí de São Paulo faz 1 ano, vim morar em Mogi Guaçu, consegui emprego aqui de jornalismo. Trabalhei numa web TV. Pô, eu tenho um sonho de trabalhar ou ser comentarista de futebol, ou trabalhar na rádio. Eu acho bem bacana trabalhar na rádio. Rádio é uma coisa assim, cara, quem trabalhou em rádio já, que é meu caso, muitos anos, né, grande parte da minha carreira aí, cara, rádio a gente brinca assim, que é uma cachaça, cara, você não perde a vontade, cara, lá, eu até brinco, rádio ainda corre nas minhas veias, eu faço aí um trabalho aqui pro Alex Miller, a gente tem um programa, ele tem um programa, e eu participo com informações do São Paulo, numa rádio aqui de São Paulo chamada 9 de Julho, uma rádio católica. A 9 de Julho, meu amigo trabalha, trabalha na 9 de Julho. Então, faço lá, a gente faz de segunda a sexta, das 6 às 7. Agora que está na pandemia, a gente tem optado mais por entrevistas, então a gente tem entrado com os boletins dos clubes gravados, né? Mas assim que o futebol voltar a semana que vem, a gente vai voltar a fazer o programa todo ele ao vivo, os repórteres ao vivo. Então é um jeito de eu matar um pouco a saudade da minha época de rádio, cara. Mas agora eu tô numa outra pegada aí, tô há 6 anos em TV, cara, e assim, é um pouco diferente, tem algumas diferenças, muito na comunicação e tudo mais. Tô gostando muito, cara, tô aprendendo a amar também, ainda sou um aprendiz nessa área, mesmo com mais de 50 anos aí, me considero um aprendiz. Vamos ver se eu consigo aí na TV fazer um pouquinho da minha trajetória que eu fiz na rádio. Minha trajetória na rádio foi bem bacana, tomara que eu consiga fazer isso na TV também. Não, lógico que vai, eu tenho certeza disso, viu? E quem te inspirou no jornalismo? Quem te inspirou a você entrar nessa área? Então, assim, para entrar, cara, eu sempre gostei de ouvir muito rádio, até falo isso nas lives que eu participo, né? Isso vem lá da minha época de moleque mesmo, 7, 8 anos, né? Com meu pai me iniciou junto com meu avô no esporte, né? Meu avô foi foi dirigente da Portuguesa, tudo mais, meu pai foi sócio também. Só que meu pai ficou doente e eu era muito novo. E aí meu pai passou a não ir mais aos jogos. Eu acabei, assim, muito cedo indo sozinho, porque naquela época era diferente aqui em São Paulo. Eu, com 11, 12 anos, minha tia só me largava na porta do Canindé e eu assistia jogo sozinho, entendeu? Não tinha esse negócio, menor tem que entrar com o maior acompanhado. Eu já comprava ingresso, entrava junto com a galera, ia embora e tudo mais. E meu pai, por essa doença não poder mais frequentar tantos jogos, né, porque ele parou, ele ficava ouvindo muito rádio. E eu peguei o gosto de ouvir rádio, cara. Rádio esportivo, rádio Bandeirantes. Meu pai gostava muito. E aí, cara, eu ficava assim, com 8, 9 anos, 7, 8 anos, você ficava pensando, pô, que legal esse negócio de ser repórter, ó. O cara todo dia tá no jogo, todo dia tá viajando. Eram aqueles campeonatos brasileiros
loucos de 80, 90 times na Série A1, na série principal, né? Então, o repórter ficava no Nordeste um mês viajando, né? O cara fazia, no final de semana, um jogo na Paraíba do Corinthians, depois ia para Salvador fazer um do Palmeiras, aí voltava para Sergipe. O cara ficava um mês fora. Eu acompanhava toda essa trajetória dos caras, né? Mas quando você tem 8, 9 anos, 10 anos, você pensa numa coisa, mas você, tipo, não sabe se vai rolar. Aí, realmente, quando eu entrei no colegial, que eu comecei a me preparar para prestar faculdade, eu falei, pô, acho que eu vou fazer jornalismo, pô, já me gosto disso desde criança e tal. Aí já estava muito ligado ao esporte, porque eu já, tipo, lia tudo, placar, jornal Gazeta Esportiva, que era o mais forte da época de esportes, escutava 1000 programas de rádio, enfim, era meio viciado, jogava botão com as tabelas da placar, enfim. Cara, eu era um louco por futebol. Futebol era a minha vida, cara. Aí eu falei, acho que eu vou seguir jornalismo e quem sabe entrar na área esportiva. E foi isso, cara. E aí, quando eu entro, ô Igor, aí sim, algumas figuras importantes, eu via muita gente, então tem alguns repórteres importantes da minha época, de começo, que eram repórteres que foram me influenciando, né? No meu começo, lá atrás, eu ouvi bastante a Jovem Pan, gostava muito do José Roberto Ercolim, do Quartarolo, que ainda não era o repórter principal, mas já fazia muitos jogos, o Vanderlei Nogueira, que já era um repórter super famoso. Depois, um pouco mais para frente, eu aprendi a ouvir a equipe da Globo, assim, quando eu já estava trabalhando, uma equipe que era muito forte, Romeu César, Carlos Lima, Calil, Garrafa. Depois, a banda que eu voltei a ouvir, a Bandeirantes também, tinha o Ricardo Capriotti, para mim era sensacional, um dos meus maiores ídolos. Enfim, eu fui pegando influências desses caras que eram os que trabalhavam naquela geração, cara. E muitos ainda trabalham, né? O Quartarolo, o Nogueira, o Garrafa, enfim, quase todos eles ainda estão trabalhando aí. Então essa foi uma geração que me influenciou bastante, Igor, que me ajudou bastante. Depois eu criei meu próprio estilo, lógico, mas sempre pegando alguma coisinha de bom desses caras, assim, né? De alguma forma. Você chegou a trabalhar com algum desses que te inspiram hoje? Ou Sim, não? Trabalhei com o Capriotti, na Bandeirantes, cara. E como é trabalhar com uma pessoa que você via na TV, que você falava, pô, esse cara aqui é o cara que eu me inspiro, é o cara que eu gosto? Então, cara, tem assim, Quando eu entrei na Bandeirantes, final de 93, que eu fiz o mês de férias, em 94, o Capriotti estava lá, cara. E sim, porra, o Capriotti é o cara que tinha me dado a indicação para trabalhar na Bandeirantes, entendeu? O cara que falou, ó, Edu, vai lá, procura o Sérgio Cunha. A gente costuma pegar em dezembro o pessoal do interior para fazer férias e tal. Então, porra, eu já tinha, além de uma admiração pelo repórter, ele já tinha tentado me ajudar a entrar na Gazeta um pouco antes, eu não conseguia entrar na equipe da Gazeta, mas aí entrei na Bandeirantes. Então, cara, minha admiração assim, ao Capriotti como pessoa já era gigantesca, como repórter e como pessoa, e cresceu mais ainda. Então, eu trabalhei com ele, foi sensacional, a gente dividiu meta várias vezes. Depois o Capri foi fazer voos mais ousados na TV Record, na Rádio Record. E aí agora ele voltou para Bandeirantes e eu já não estava mais lá. Mas o Capri para mim, cara, assim, pô, um cara que eu tenho uma consideração, assim, uma devoção daquilo tudo que aconteceu na minha vida para ele. E eu trabalhei na Bandeirantes e agora na ESPN com muitos caras que eu sempre acompanhei. Na Bandeirantes, no começo, cara, eu tive assim a honra, cara, o orgulho, e eu vou levar isso para minha vida toda, de fazer jogos com o Fiore Giliotti, cara. Eu fiz um ano com o Fiore Giliotti. Não fiz muitos jogos, eu era o último repórter, eu que era os mais novinhos, então a gente quase não fazia os jogos principais, mas eu cheguei a fazer aí durante o último ano dele lá, que foi em 94, antes dele ir para a Record, eu fiz ali uns 20 jogos durante o ano, uns com ele direto e outros fazendo posto para ele. Então esse é um orgulho assim fantástico que eu tenho de ter trabalhado com o Fiore. Depois, mais tarde, cara, trabalhei com o Paulo Soares, tanto na rádio como agora na TV. Trabalhei com o José Silvério durante 9 anos, cara. Fui repórter do Silvério durante 9 anos. Top. Então, também foi, assim, uma coisa que eu carrego com muito orgulho. O Silvério é um narrador fantástico, cara. Assim, porra, tenho nem o que falar. Fiz finais importantíssimas com ele. Assim, como repórter, cara, eu trabalhei agora, chegando na ESPN, trabalhei com um cara que me ajudou demais na transição de rádio para TV, que é o Plihal, cara, que é outro cara que virou um monstro, cara, sabe? O Plihal é um monstro de repórter, cara. Peguei Vinícius Nicoletti, cara que admiro demais. Peguei Zé Renato Ambrosio, saiu agora faz pouco tempo. Mendel Bidlovski, que está lá com a gente. Enfim, são caras que já vinham com um trabalho sensacional, cara. Comentaristas, então, na época de rádio, Dalmo Pessoa, Calçade, Mauro Betting, apresentadores Roberto Avalone, Cláudio Zaidan, cara, que é um monstro, o cara assim, que mais admiro de todos de rádio. Milton Neves, quantos anos eu fiz ali terceiro tempo com o Milton Neves, que não era terceiro tempo, era outro nome lá na Band. Então, cara, eu trabalhei assim com vários caras que foram ícones nessa geração, cara, caras de ponta. Então,
cara, isso assim é uma realização muito importante profissional, porque assim, esses caras atingiram um auge impressionante, cara. E eu consegui me estabelecer, tal, não cheguei ao nível deles, mas tenho a honra de ter trabalhado com esses caras, cara. É muito importante. Pô, é importante pra caramba. Ainda mais se um desses caras gostam do seu trabalho, eles vão te indicando. Cara, tem muito. Quando eu entrei na ESPN, que eu saí da Bandeirantes, que foi assim, um projeto assim que a ESPN lançou, Uhum. e eu tava bem na Bandeirantes, cara. Eu tava já ia completar 14 anos de Bandeirantes, sabe, na equipe principal, Silvério, Mauro Betti, eu e Quesada. Tinha feito uma cirurgia 2 anos antes, que bem complicada, tinha ficado 6 meses afastado. Mesmo assim, a Bandeirantes me segurou. Cara, eu dificilmente ia sair da Bandeirantes, cara. Aí veio essa proposta, a ESPN abrindo uma rádio e tal. Cara, eu fiquei meio balançado, tanto pelo aspecto financeiro, óbvio, que foi melhor para mim, mas também, lógico, cara, com 37 anos, eu pensei, pô, preciso me desafiar, cara. Aqui eu tô meio acomodado na Bandeirantes, preciso me desafiar num projeto novo, cara. E assim, foram alguns meses. Assim, primeiro contato comigo foi em 25 de janeiro, a gente só fechou o contrato mesmo no final de março. Então foram assim, quase 2 meses de muita negociação, idas e vindas, até a gente chegar num denominador comum e eu também poder sair da Bandeirantes de boa, né? E, cara, assim, eu fiquei muito contente, cara. Você falou assim, muitos podem te indicar. Fiquei muito contente quando, numa conversa com o Trajano, na ESPN, que o Trajano que estava organizando tudo isso. Esqueci de falar do Trajano, cara, outro cara que eu trabalhei, fantástico, né? Palomino, enfim, Arnaldão, Ribeiro. O Trajano, cara, me falou assim, quando a gente tava para bater o martelo, ele falou, não, eu vou te contratar, eu vou pagar, eu ia receber lá pela Rádio Eldorado, eu vou pagar aqui a diferença pela ESPN e tal. E ele falou uma frase, cara, que foi muito legal para mim, cara. Ele falou assim, pô, conversei com 10 pessoas aqui da TV e as 10 falaram que eram para te contratar, então eu tenho que te contratar. Então acho que isso mostra um pouco do que ele não me falou quem eram as pessoas, algumas até eu imagino, né, porque deviam ser pessoas que já tinham trabalhado comigo em outros momentos, né? Mas assim, cara, isso foi, pô, sensacional. Você ouviu um negócio desse do cara, fala assim, pô, consultei as pessoas, o cara fala que tinha que te contratar e eu vou te contratar. Isso foi bem legal, cara. Pô, isso aí é gratificante demais, pô. Gratificante demais, parabéns. Boa. Ó, eu vou fazer uma pergunta aqui que o Fute Sem Contexto eles fizeram aqui. Qual é o seu ídolo no futebol? Depende do contexto de idolatria, cara. Como jogador, eu como torcedor e o cara como jogador, o meu maior ídolo é o capitão, que jogou na Portuguesa durante vários anos, cara. O cara que eu talvez não tenha sido o maior craque do mundo, muito longe disso, né? Mas enquanto ele defendeu o meu time de coração, embora, eu vi Denner jogar, vi Rodrigo Fabre, vi Zé Roberto, vi caras que chegaram através da Portuguesa, que chegaram no auge do futebol mundial, né? Alguns deles, como o Zé Roberto. Mas, cara, o capitão sempre foi um cara que me representou muito em campo, cara. Então, assim, eu tenho uma idolatria pelo que ele fez, pelos anos que ele defendeu a Portuguesa, sabe? Sempre com muito vigor, com muita vontade, com muito orgulho, cara. E isso era uma época que eu frequentava muito estádio ainda, então tenho nele um ídolo. Como jornalista, cara, um cara que eu admiro muito pelo que fez na carreira, cara, e eu convivi praticamente toda a carreira do cara, é o Rogério Ceni, cara, óbvio. Eu acompanhei desde o começo dele, já era setorista do São Paulo quando ele se tornou titular, até até a partida de despedida dele, né? E eu estava presente dos 131 gols, 132 gols, estava presente em pelo menos 110, 115 em loco, das 1.000 partidas que ele fez para o São Paulo, mais de 1.000, eu estava presente em 80%, 90%, e esse cara, assim, sempre tenho falado que é um cara de um profissionalismo absurdo, cara, sabe? Um profissionalismo acima de qualquer média, né? Então, esse é o ídolo que eu tenho como jornalista falando de jogador. Tem o Muricy Ramalho como ídolo, como técnico. Cara, esse cara também, foram vários anos no São Paulo com ele. O Muricy é um cara, assim, sensacional. Não quero nem discutir parte técnica, aí cada um tem a sua opinião. Eu acho ele, além de tudo, um excelente treinador, mas, enfim, como pessoa, como ser humano, de muitos que passaram bons lá, o Muricy, para mim, é top de linha. E aí, talvez esses nomes, eu poderia lembrar outros aí, outros menos famosos. Lá em Itu, quando eu comecei, gostava muito do Vlamir, que era goleiro do Ituano. Ele era um cara que tinha uma respeitabilidade, um domínio sobre o grupo, era um líder. Zé Teixeira, que era o técnico do Ituano. Cada momento da sua vida você cria empatia com algumas pessoas que acabam sendo pessoas importantes e que você admira na sua vida. Hoje, né, eu olho para o elenco do São Paulo, pô, tem o Volpi, que o cara, assim, até é ruim falar, mas Volpi, Igor Vinícius, Juan Fran, Bruno Alves, cara, esses caras são Igor Gomes, os caras são fantásticos, cara, sabe? São, acima de tudo, seres humanos fantásticos, não são só jogadores de futebol. Tem
Você tem uma cumplicidade com você no dia a dia ali e tudo mais. Então, assim, é muito difícil você ficar apontando ídolos. Mas são caras que eu admiro. Acho que acima de tudo isso. Pô, legal, legal. Ô, Edu, qual foi a sua maior cobertura como repórter? Cara, sem dúvida alguma, acho que equivale a maior jogo de um jogador. O maior jogo de um jogador acho que é disputar a final de Copa do Mundo. Sim. A minha maior cobertura foi a final da Copa do Mundo. Isso, Holanda e Espanha, em 2010 na África, eu estava fazendo a Espanha, e foi a zona mista mais importante que eu fiz, as coletivas mais importantes que eu fiz, porque o título era o título de campeão do mundo, né, cara? De uma Copa do Mundo. Eu tinha feito a cobertura do Brasil durante a Copa. Aí, quando o Brasil perdeu para a Holanda nas quartas, eu achei que eu ia voltar para o Brasil, porque o Brasil voltou. Eu falei, os caras vão me mandar embora. Eu acabei ficando, aí me escalaram lá, você vai fazer Espanha na semifinal e na final. Eu falei, tá bom. Aí fui para a Espanha e acabei cobrindo a final e a campeã, né, cara? Tava com o Conrado Juliette, com o Amigão e com o Paulo Calçade. Fomos nós 4 que fizemos o jogo final pela ESPN Rádio. Então, essa, sem dúvida alguma, é assim, a mais importante pelo tamanho do título, cara. Sem dúvida. Mas eu tenho, assim, jogos que eu tenho citado aí nas minhas lives, fantásticos, cara. Assim, tenho várias finais, ou vários jogos que nem eram finais, mas, assim, tem de todo tipo que você possa imaginar de importância. Tem a importância dos pequenos que derrotaram os gigantes, né? Tipo, eu fiz a final do Paulista contra o Fluminense no Maracanã, Copa do Brasil. Fiz a final do São Caetano contra... Uma quartas ou semifinal de Brasileiro, São Caetano e Fluminense no Maracanã, que o Ademar acertou um chute no final do jogo, do meio de campo, uma falta, o São Caetano eliminou o Fluminense com o estádio abarrotado. Fiz a final do Santo André, campeão em cima do Flamengo, calando mais de 100 mil pessoas no Maracanã, com o palco da Ivete Sangalo montado para a festa da torcida. Aí tem jogos marcantes, tipo assim, a final da Libertadores com o São Paulo em 2005, os 2 jogos contra o Atlético. Tem outro jogo marcante para mim é quando o São Paulo conquista o título de 2008, que para mim foi o campeonato mais legal que eu fiz no São Paulo, foi o Brasileiro de 2008, por vários motivos, aquela virada, o tricampeonato inédito. Eu fiz todos os 38 jogos, foi o ano o único dos 3 títulos que eu acompanhei todos os jogos. Então, todos os jogos ali, os últimos foram especiais, inclusive o último contra o Goiás lá, que saiu toda aquela confusão da troca de arbitragem, do ingresso da Madonna, tudo mais. Tem o jogo de 100º gol do Rogério Ceni contra o Corinthians, que é um jogo também que eu acho muito especial, cara, porque é o seguinte, Igor, esse é um jogo, cara, que assim, quando outro goleiro, eu fico pensando assim, quando outro goleiro vai marcar 100 gols no futebol profissional? E quando vai dar sorte de o 100º ser contra um dos maiores rivais, que pode até marcar 100 gols. Mas não tinha outro time para ele fazer, não? O gol? Então, ele fez o gol contra um dos maiores rivais, cara. Então esse jogo, ele ganhou uma conotação de importância. Sim. Então, acho que todos os repórteres que trabalharam nesse jogo, todos os narradores, vão guardar para sua história, cara. Estava presente no momento único da história do futebol. A despedida do Rogério também, depois de tantos anos, foi assim uma festa legal. Pô, cara, então assim, são muitos. Fiz jogos da Portuguesa, fiz a final do Brasileiro da Lusa, fiz o Grêmio, inclusive, no primeiro jogo. No segundo eu pedi para não trabalhar e fui assistir lá em Porto Alegre. Cara, jogo assim que eu ficaria aqui várias lives, ia lembrando aos poucos. Esses aí são alguns que eu lembro de tantos que eu fiz. Você tem uma ideia, Igor? Na minha época de rádio, eu tinha a média de 100 jogos por ano, cara. É muito jogo para você lembrar. Muito jogo. Muito jogo. Eu fiz assim, eu fiz uma vez, o Palmeiras apanhou de 7-2 do Vitória no Palestra Itália. 7-2, uma das piores atuações do Marcos. Outro jogo que eu não posso esquecer, o palmeirense vai ficar bravo comigo, mas um título que o Vasco conquistou com um homem a menos, uma Mercosul em cima do Palmeiras, 4-3 de virada, tava perdendo o primeiro tempo. Eu tava fazendo o Vasco nesse jogo. Então, cara, assim, aí começa a lembrar aqui, não vou parar de falar, cara. Pior que é verdade, vários jogos, Vixe Maria. Eu ia te perguntar, todo mundo sabe que você torce pra Portuguesa, né? E como que é você fazer uma reportagem, cobrir, tipo, o seu time do coração? Tem a diferença? Tem, tipo, uma diferença de você cobrir o seu time do coração para outro time que não é o seu do coração? Cara, é o seguinte, há muitos anos eu não cubro Portuguesa, cara. Porque a Portuguesa, infelizmente, ela saiu do cenário tanto paulista como até nacional. No cenário nacional, ela simplesmente sumiu. E no cenário paulista, ela está aí numa Série A2, que obviamente a emissora que eu cubro, que eu trabalho, que é a ESPN, não transmite a Série A2, então há muitos anos eu não faço um jogo da Portuguesa.
tô para te falar que no começo, bem lá no começo, na Rádio Difusora Oeste, até na Rádio de Itu, que eu cheguei a fazer alguns ituanos e portuguesa, ituano e portuguesa, e lá em Osasco eu fiz alguns jogos da portuguesa, e mesmo na Bandeirantes, mas principalmente em Itu e Osasco, era meio diferente, sim, sabe? Porque eu era da arquibancada, Sim. e de repente eu era um torcedor com o microfone no gramado, né? Mas, cara, depois que você vai aprendendo a gostar do seu trabalho, assim, primeiro a respeitar o seu trabalho, e a gostar, e a saber que para você evoluir, você tem que esquecer o seu lado torcedor e tem que focar no seu lado jornalista, você acaba não diferenciando muito, cara. Tipo assim, teve um jogo, eu até contei isso na live de ontem, cara, teve um jogo que eu, assim, esse jogo talvez tenha sido o jogo que eu larguei um pouco o microfone por desespero, e mesmo com o microfone na mão, eu fui meio torcedor, cara. Foi um jogo, acho que foi 2006 ou 2005, teve um jogo da última rodada da Série B do Brasileiro, a Portuguesa foi jogar com o Sport em Recife. E a situação da Portuguesa era caótica, ela precisava ganhar do Sport para não cair para a Série C. Antes, naquela época, eu imaginava, se a Lusa cair para a Série C, ela vai acabar. Antes tivesse caído naquela época, porque depois ela piorou ainda mais, ela caiu para a Série B e hoje nem divisão tem, né? Mas naquela época eu falava, puta, se a Lusa cair para a Série C vai ficar duro. E aí enchi o saco da Bandeirantes para fazer esse jogo, cara. Falei, vamos fazer esse jogo em loco, vamos para lá, vamos para Recife, só tem esse jogo no sábado à tarde, é a última rodada, pô, será que vale o gasto, não vale? Aí no fim o Carbone, que era meu chefe, falava, vamos fazer esse jogo em loco, você vai para lá. Comprou passagem, você vai para Recife. Cara, eu fui tenso para aquele jogo, falei, porra, caralho, como é que eu vou trabalhar com esse jogo? Tal. Beleza, cara, aí rolou o jogo, o Sport fez 1-0, a Luz empatou, o Sport fez 2-1, a Luz empatou, e a Luz estava caindo mesmo, cara. E eu estava bem apreensivo ali atrás do gol do Thiago, o goleiro da Lusa, vendo o tempo passar. E tinha uma situação nesse jogo que era inusitada, talvez que por isso que eu dei uma torcida. Não sei, talvez não, talvez eu dei uma torcida porque eu tinha que torcer mesmo. O Sport já tinha subido, mas não ia ser mais o campeão. E o Náutico também já tinha subido. E os dois estavam disputando na última rodada quem ia ser o vice-campeão. E o Náutico estava jogando aqui em São Paulo com o Santo André. Aí, o jogo do Náutico, porque a Portuguesa atrasou muito para voltar no segundo tempo, o jogo do Náutico acabou faltando uns 5, 6 minutos para acabar o jogo lá em Recife. E o Náutico perdeu o jogo aqui para o Santo André. Então o Sport, mesmo que perdesse para a Luz, ele já era vice-campeão. E o jogo estava 2-2. Aí eu não aguentei, cara. Chamei o Thiago, o goleiro, ali, encostei perto do gol. Thiago! Ele encostou, falei, Thiago, fala com os caras do Sport, já acabou o jogo lá do Náutico, eles já são vice. Pede pros caras abrir as pernas aí pra gente fazer o terceiro, cara. Que aí não vai, pra eles tanto faz, terminar 2-2, 3-2, tal. Aí o Thiago falou, acabou lá, acabou. Aí o Thiago saiu correndo, chamou os caras do ataque ali do Sport. Lá acabou, só vi ele gesticulando e falando. E aí ele depois me contou que os caras falaram, não, cara, não podemos abrir as pernas. Olha, tem 20 mil pessoas na Ilha do Retiro, os caras vão perceber, não vamos abrir. Vocês tinham que chegar aqui antes do último jogo. Cara, e aí o Thiago voltou meio balançando a cabeça e falou, não vai rolar. Cara, e no final saiu um pênalti pra Luz, aos 40 e tralalá, 44, 45. Caramba. O Alex Alves bateu, não aquele Alex Alves que foi vice-campeão em 96. O outro Alex Alves, que depois jogou no Juventus, hoje é técnico de futebol, bateu. Cara, nem vi direito esse pênalti, cara. Nem quis olhar, assim, só fiquei de costas. A hora que eu vi os torcedores da Luz que estavam lá, que eram 100, 150, pularem, eu pulei junto, cara, 3-2, Luz escapou. Nossa, e aí, que história! Cara, caramba! E eu vou contar um negócio pra você, eu saí da Ilha do Retiro bebaço, cara. Já saí ruim de lá, cara, porque assim, no vestiário já tinha muita cerveja lá, trabalhando no vestiário, e depois eu cruzei ali esperando o táxi chegar, cara, cruzei com o cara com o isopor vendendo a cervejinha ali, esperando o táxi e tal, tomei mais umas 4, 5, já saí meio briaco de lá, cara. Esse dia eu comemorei bastante, cara. Mas assim, eu tenho que responder a sua pergunta e não fugir dela. Como eu te disse, cara, depois você tá com o microfone muito forte na mão, você tem o foco na sua credibilidade, no seu trabalho, você não consegue torcer, cara. Eu vou te falar que já aconteceu, lógico que eu sou torcedor, eu chego em casa, quando a Portuguesa joga, não importa a divisão, não importa o campeonato, eu sei que ela perde, fico chateado, estraga meu final de semana, quando ela ganha eu fico contente, mas, cara, na hora que às vezes eu tô no jogo, assim, a Portuguesa tá jogando no mesmo horário, cara, eu às vezes nem sei quanto é o jogo da Portuguesa, cara, eu tô tão focado no meu trabalho, tão preocupado em fazer um bom trabalho, que só depois eu vou lá no celular, vamos ver quando terminou a Lusa. Aí eu vejo lá, puta, ganhou, perdeu, tudo mais. Embora nos últimos anos também seja muito difícil a Portuguesa jogar no mesmo horário de São Paulo, né? Porque a Série A2, normalmente os jogos são em horários alternativos, aí, dias de semana alternativos. Mas é isso, cara, tem que fazer a distinção, senão, se você começar a torcer muito com o microfone na mão, você complica a sua vida.
Verdade. Pô, que história da hora, hein? Você foi um Que sufoco, cara. resenha. Porque a gente não faz pelo time do coração, Nossa, né? então, você tinha conseguido a viagem com a Band, cara, só faltava a Lusa cair, cara. Aí não caiu aquele ano, veio cair 6 anos depois. Não, depois pra Série C caiu depois de uns 10 anos, infelizmente. Pô, infelizmente. Felizmente fizeram o que fizeram lá, né, mano? Foi duro, mas tudo bem. Seguimos torcendo, mesmo nessa situação. Amor pelo clube é Verdade. que nem amor pela mãe. Não importa a situação da sua mãe, você sempre ama ela. Time é a mesma coisa. Não importa a situação do seu time, você critica, diz que não vai mais no jogo, diz que não vai mais torcer, diz que esqueceu o futebol, mas no fim das contas você está ali. Puta, será que vai vencer? Será que vai montar um time bom? Será que vai subir? Faz parte, Bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Ô, Edu, meu pai perguntou assim, ele falou assim, boa noite, você acha que os diretores que acabaram com a Lusa, vendeu a Lusa ou não? Você acha que teve alguma outra coisa aí? Vender a Luz é assim, uma acusação muito, muito difícil de se fazer. Mas assim, qual o nome do seu pai? Desculpa. Alexandre. Alexandre, posso te falar que sim, 98,8% foram os incompetentes que dirigiram a Portuguesa, que colocaram ela nessa situação. A Lusa não está no fundo do poço, cara. A Lusa chegou no fundo do poço, cavou um buraco e se escondeu dentro do buraco do fundo do poço, cara. Agora ela está tentando aí com essa nova gestão de um cara que me parece muito sério, que é o Castanheira, cara, que foi atrapalhado aí por essa pandemia louca. Ela está tentando respirar um pouco, sair desse buraco para voltar para o fundo do poço. E aí depois ela vai pegar aquela escadinha do fundo do poço para subir degrauzinho por degrauzinho, voltar para a Série A1 do Paulista, voltar para a Série D do Brasileiro, quem sabe voltar para a Série C, voltar a disputar a Copa do Brasil. Enfim, cara, mas isso é um trabalho assim de médio e longo prazo, porque o clube ficou devastado, cara. Infelizmente, devastaram com a Portuguesa. Pô, que triste. A situação da Portuguesa hoje em dia é muito triste mesmo. É igual Mojimirim, eu moro perto de Mojimirim aqui. Pô, você vê a situação do Mojimirim. Sim. Nossa. Eu cansei de fazer jogo aí, Igor. Cansei de fazer jogo aí. Nossa. Conheci o Mogi da época do Barros, cara. O Marquinhos Barros, que é o filho do seu Barros, que era o cara que botou o Mojimirim no mundo do futebol. O Marquinhos é meu amigo até hoje e tal. A gente sabe, eu comecei no futebol do interior, cara. Então eu sofro muito pela situação de alguns times do interior de São Paulo, cara. Assim, ó, você falou do Mogi, que é seu vizinho aí. O próprio Mogi Guaçu, cara, tá com tudo parado aí também, né? Não tem disputado. É Guaçuano, na verdade. Guaçuano, não tem disputado nada. Era um time tradicional da região. Sim. Araras, o time também sem disputar. A União disputou o Campeonato Brasileiro da Série A, cara, com poucos times. Não é que ele disputou aquele campeonato com 80, disputou com 24 times, ele era um dos times da Série A do Brasileiro. Outros, América de Rio Preto, cara, que tantos jogos eu fiz lá, tá na 4ª divisão. 15 de Jaú, Bandeirante de Birigui, Taquaritinga. Cara, esses times que disputaram primeira divisão, Olímpia. Eu vi esses times na primeira divisão e hoje vejo na 4ª. Fico muito chateado, cara. Fico muito triste mesmo, porque essas cidades, elas pulsavam futebol, cara. Pulsavam futebol. E hoje, nada. Tá triste a situação. Ô, Edu, o Marlon Ferreira ele já perguntou aqui 2 vezes. Eu ia deixar para fazer essas perguntas do futebol São Paulo mais para frente, mas como ele já mandou aqui, eu vou perguntar para você. Boa. Edu, você acha que a concentração do São Paulo em Cotia faz com que o São Paulo saia na frente dos outros? Deixa eu dar um abraço no Marlon. O Marlon é um cara que sempre acompanha minhas lives, São Paulino. Oh, legal. Sempre com a gente aqui. Sempre boas perguntas também. Um cara, sabe, que tem um argumento legal, perguntas inteligentes. Eu gosto disso, cara, de pessoas com perguntas inteligentes, com argumentos, não com ironia com relação a adversários, com o próprio time, nada. Marlon, é o seguinte, cara, eu não tenho muito como saber se sai na frente, cara, porque todos, na verdade, fizeram uma pré-temporada mais ou menos igual, né? Porque o protocolo foi o mesmo, né? Os times voltaram uma semana antes do dia 1º, fizeram aqueles testes físicos, fisiológicos, dia 1º começaram a treinar. Mais do que estar em Cotia, eu acho que o São Paulo pode voltar na frente dos outros, se voltar, é mais pelo entrosamento, pelas poucas mudanças no time. Saiu só o Antony, vai jogar o Pablo no primeiro jogo, ao que tudo indica. Esse time já vinha se entrosando, vinha numa reta crescente nas competições, tinha deixado uma ótima impressão naquela última semana de futebol, com 2 ótimas vitórias. O jogo contra a LDU, para mim, é o melhor do São Paulo sob o comando do Diniz nesse tempo todo. Então, acho que esses outros requisitos é que dão uma esperança que o São Paulo possa voltar, se não o melhor, entre os melhores, para brigar pelo título paulista, que passou a ser o único título da temporada, né? Porque agora, como brasileiro, Copa do Brasil e Liberta só terminam o ano que vem. Quem ganhar o Paulista é o único time que vai poder falar, sou campeão em 2020, cara. O resto vai ficar, é o único título que vai ter. Pior que é verdade mesmo. É mesmo, meu pai lembrou um negócio aqui, a gente é conhecido do Rock, que jogava na Portuguesa.
Ah, boa, Roque, volante, foi reserva do capitão e depois jogou ao lado do capitão, cara. O Roque é da Ele época é. do que tinham subido Tico, Denner, deve ter É, jogado aqui, ó, o Tico, meu pai falou também. Bentinho, enfim, dessa geração. E o Roque pegou times bons da Lusa, jogou em times bons da Lusa. Times que encaravam outras equipes. Ó, o Rufo Sérgio lembra aqui outro time tradicionalíssimo. Fiz vários jogos lá no Silvio Salles, em Catanduva. O Grêmio Catanduvense, também outro time que disputou muitos anos a primeira divisão e simplesmente evaporou. Até, se não me engano, se o Sérgio aí, o Rufo puder confirmar, eu acho que agora são até dois times em Catanduva. O Catanduvense e o Catanduva. Quer dizer, cidade já é pequena para um time, aí cria dois. Em vez de unir, divide, entendeu? É pior ainda, né? Mas... aí fica difícil. Então, é isso. Aqui, ó, o Marcos Eduardo tá pedindo para mandar um abraço para Campina, Paraíba. Pô, abraço para Campina aí. Boa, abraço. Campina Grande, aí, óbvio. Campina Grande. Campina Grande, legal. Você tava falando... Acho até... Pode falar. Desculpa, Igor. Marcos, se eu não tiver louco, tá tendo um jogo agora à noite aí do campeonato paraibano. Acho que o Botafogo da Paraíba ia jogar hoje. Ou já jogou, já acabou. Era mais cedo, não sei. Mas acho que tinha jogo do campeonato paraibano. Eu li em algum lugar que ia ter jogo do legal, hein? Paraibano. Aí. Futebolzinho pra assistir, então. Isso. Boa. Você tava falando do São Paulo. Como que é cobrir o dia a dia do time? Como que é pra vocês? Então, cara, eu tô assim, eu sou o setorista mais velho lá, né? Tô entrando nesse ano aqui, é o 22º ano que eu cubro São Paulo. Eu fiz 2 anos e pouquinho, aí em 2000 eu fui pro Corinthians, voltei em 2001 e tô direto, né? Então, cara, o setorismo, cara, é uma coisa assim que até primeiro eu queria falar que eu não esperava continuar como setorista depois que eu fui pra TV, porque a TV costuma não ter setorista, né? Os repórteres da TV são repórteres que pingam em todos os clubes. E a ESPN meio que foi assim uma pioneira. Ela trouxe os repórteres da rádio, que eram setoristas, e manteve os repórteres cada um num clube, né? Eu estou no São Paulo, o Edu de Menezes também já tem uns 10, 12 anos de Palmeiras, o Ortega também já está com uns 13 anos de Corinthians, então ela manteve isso aí, cara, e eu achei ótimo. O setorista, cara, ele vive a vida dele em função do clube que ele cobre, cara. Por exemplo, eu não foi porque eu sabia que eu ia ficar tanto tempo, mas eu assim que me estabeleci na Bandeirantes como setorista, eu estava num momento de mudança na minha vida, quando fui comprar um imóvel, eu comprei um imóvel perto do São Paulo. Falei, é melhor eu morar perto do São Paulo do que longe, ter que atravessar a cidade para trabalhar. Dei sorte, olha quantos anos eu fiquei e estou aqui a 5, 6 minutos do CT da Barra Funda, sem trânsito, legal. 5 minutos eu chego. Com trânsito eu levo 10, 12 minutos. Você programa a sua semana, cara, em cima da programação do clube, cara. Por exemplo, São Paulo solta a programação dele lá, joga domingo, no domingo à noite ou na segunda de manhã, a assessoria manda a programação. Segunda treina à tarde, terça de manhã, quarta tem jogo, concentração, quinta reapresenta à tarde. E aí, cara, eu já sei que esses horários eu vou estar sempre trabalhando, cara, sempre trabalhando. Então, o que eu faço? A minha vida, meus compromissos pessoais, eles passam a ser marcados a partir do momento que eu vejo a semana do São Paulo. São Paulo treina terça de manhã, então à tarde vou tentar marcar meu dentista. Ligo lá, dá para me encaixar aí, eu só tenho espaço terça-feira à tarde. Vou pro dentista. Tenho médico, tenho que fazer uma compra, tenho que visitar minha mãe, tenho que visitar, quando minha tia era viva e a Santo André visitá-la. Eu me encaixava conforme a história do São Paulo, cara. Então você passa a viver o dia do clube até na sua vida pessoal, a viver a agenda do clube, né? Você procura tirar férias na época, ou que o time está numa fase do campeonato que não decide nada, ou mais no final do ano, quando terminam os campeonatos. Você procura morar próximo ao clube. E outra coisa, assim, o setorista tem um negócio também, cara. O setorista meio que não desliga, cara. O meu horário de trabalho é um horário X lá, entendeu? Eu tenho que trabalhar lá 7 horas, da hora que eu começo até o final são 7 horas. Mas, cara, sou setorista. Eu faço treino das 9, acaba meio-dia, aí eu monto meu material. Vamos imaginar que 3 da tarde, 4 da tarde eu já estaria livre. Cara, mas como é que eu vou me desligar completamente? Se às 8 da noite o São Paulo anuncia um jogador, anuncia uma entrevista, cara, então você acaba como setorista trabalhando o resto do dia. Lógico, você não fica o tempo todo olhando, mas a cada horinha você dá uma consultada lá, dá uma ligadinha, manda uma mensagem para o assessor de imprensa. Se tem um assunto pendente, você vai fora do seu horário de trabalho procurando saber as informações desse assunto, mandando WhatsApp para um, para outro.
Então acho que a vida do setorista é meio no desligar do clube, cara. Você fica meio ligado, acho que só na hora que você dorme que você não pensa no clube que você está cobrindo, cara. O resto, de vez em quando você até sonha que está trabalhando, que você fez uma besteira, tudo mais. Mas, cara, é isso, cara. Pode parecer meio estressante, às vezes mas é muito gratificante também, cara. Porque você está em cima de um clube, assim, eu estou em cima de um clube, estou ligado 24 horas num clube que é gigante, né, cara? Que é o São Paulo, cara, que é um clube gigante. É um clube onde a repercussão é enorme. Se o São Paulo está disputando uma final ou está bem num campeonato, eu vou participar de todos os programas da ESPN, todos, eu vou entrar em todos. Meu espaço na ESPN, ele triplica. Se o São Paulo está ali no meio da tabela, fudido, assim, nem caindo, nem subindo, ficando ali, sabe, na água morna, que não vai nem para cima nem para baixo, é lógico que o boletim do São Paulo é o que tem menos importância, é aquele que é cortado se estoura o programa, então sua participação na programação da TV, ela diminui pra caramba. Então, cara, você tá num clube assim de repercussão muito grande, cara. E isso que aumenta também é que nem jogador, cara. Não que jogar num clube da 4ª divisão tenha menos responsabilidade, mas a pressão em jogar um time como o São Paulo é enorme, cara. Como é jogar no Corinthians, no Palmeiras, no Flamengo. A pressão de cobrir um clube como o São Paulo também era muito diferente de quando cobria o Ituano, lá em Itu, que lá é diferente, a pressão é menor, o número de pessoas que acompanham o trabalho é menor. Então é isso, cara. Pô, que legal. Não sabia dessa parte do setorista, não, mano. Gostei, legal. Você tá meio... E acho assim, o São Paulo tem bastante setoristas de muito tempo lá, alguns com 2 anos, 3, 4. E como eu te falei, eu sou um veiaco da turma lá, né? Já peguei técnico que foi, o Cuca. O Cuca eu peguei na primeira, peguei agora. O Carpegiani, 2 vezes. O Muricy, 3 vezes. Peguei Tele Santana, cara. Cheguei a trabalhar com o Tele Santana de técnico. Então, cara, eu tô lá há muito tempo. E até a sua rotina, cara, é até estranho, às vezes, quando eu não vou pro São Paulo, cara. Que às vezes o treino é fechado, eu acabo fazendo um treino do Palmeiras na folga do Du, ou um treino do Corinthians na folga do Ortega, ou às vezes eu vou até para Santos fazer lá o Santos, nós não temos setorista em Santos, então às vezes quando o São Paulo tá com o treino fechado e o Santos aberto, eu vou lá para Santos. É até estranho, cara, porque se você não ir pro CT da Barra Funda... Sim, fica estranho. A rotina é tão grande, costume, cara. Né? Mas é verdade. Também é legal que você vê pessoas que você não vê normalmente, você revê outros jornalistas que você não vê, pessoal dos clubes que você não vê. Às vezes tem que dar, assim, um dia, a cada 10, 15 dias, tem que dar uma saidinha para dar uma esparecida, entendeu? Verdade, verdade. Teve o Regis, underline 1981, ele perguntou assim, e como saber uma informação exclusiva? Cara, assim, não quero nem não gosto de fazer isso, mas vou dar um exemplo, cara. Esses dias eu anunciei, foi o primeiro a anunciar que o Gustavo Maia tinha sido vendido oficialmente, Sim. né? Publiquei lá, subi um texto na ESPN, não tinha como eu entrar na ESPN, que estava tendo um jogo, então eu subi um texto no site para garantir a informação. Cara, é tudo, cara, é uma mistura de competência com um pouquinho de sorte. Eu liguei para apurar uma outra informação, e aí o cara, deixa eu te falar um negócio, acabamos de negociar o Gustavo Maia. Acabaram, nesse momento, cara, pode dar. E aí eu falei, vai me dando detalhes, vai me dando detalhes. Vai ser tantos milhões, dinheiro vem todo líquido para São Paulo, eles vão pagar os impostos, a gente ficou com 30%, ele foi me passando as informações, cara, entendeu? E assim, o que aconteceu? Eu tava trabalhando, apurando uma coisa e veio outra, entendeu? Mas, cara, eu vou falar para você um negócio, Igor, depois de muitos anos no trabalho, e principalmente agora com a rede social, porque os clubes agora, como eles têm os próprios TVs, os próprios Twitters, Instagrams e tudo mais, a competição com o próprio clube ficou difícil, cara, entendeu? Porque o clube vai dar primeiro. Claro que os caras vão dar prioridade para as TVs dele, para o maior número de torcedores seguirem as plataformas, os clubes e tudo mais. Então é difícil, às vezes, acertar alguma coisa. Normalmente você pega essa informação quando ela vem pelo outro lado, não pelo próprio clube que você cobre, entendeu? Cara, mas assim, eu perdi um pouco esse negócio, assim, sabe? Quero ser o primeiro a dar informação e tal. Essa semana dei sorte aí, dei a informação. Mas, cara, o mais importante, cara, é você dar a informação correta. Você pode ser você pode ser o último. Tem 300 caras dando informação, 299 deram na sua frente. Não tem problema, cara. A ESPN preza pela qualidade de informação. Então, o que eles falam lá? Edu, dá a informação completa, sem erro. Não importa que você não seja o primeiro, o segundo, o quinto, o 10º, mas dê completo. Então, eu me baseio no meu trabalho, é esse, cara. Eu tenho muito cuidado com as informações, principalmente de contratação, de dispensa, de problemas no campo, informação de cartão amarelo, machucado, mas isso todo mundo tem a mesma informação. Mas quando você tem assim uma história, um assunto que você está perseguindo, você tem que apurar muito bem, cara. Sabe por quê? Porque assim, mesmo você apurando ao máximo, né? Assim, eu vou dar um exemplo para você, Igor.
quando o clube vai contratar um atleta, quais são as três partes envolvidas de uma negociação? O comprador, o vendedor Sim. e a mercadoria, no caso, mercadoria eu falo... O jogador. O jogador. Então você tem que apurar dos três lados. Porque assim, Sim, tem que... Verdade. se você apurar só do lado do jogador, o empresário às vezes está querendo valorizar o passe. O São Paulo está contratando, o Corinthians... E na verdade não tem porra nenhuma, entendeu? O cara está só valorizando o produto, botando o produto dele na prateleira para os outros verem, entendeu? Se você for só no comprador, esse é o pior de todos. O comprador jamais quer falar que está comprando com medo que os rivais façam uma proposta melhor e tirem o jogador dele. Então, a pior notícia para sair é do comprador. E o clube vendedor depende muito. Às vezes você consegue alguma coisa, os caras não, estamos negociando mesmo, vamos ver, os caras vieram aqui, mas não está certo. Então você tem que cercar a informação. Você tem que correr atrás dela, cara. Liga aqui, liga ali, manda o WhatsApp aqui, ali, conversa com um, conversa... Aí tem caras que a gente conhece com experiência no futebol, que embora não participem diretamente da negociação, eles estão por dentro dos bastidores. Aí você liga para um cara que nem é empresário daquele atleta, mas conversou com o empresário da pode ir que o cara me falou que tá negociando. Você vai procurando caminhos, entendeu? E, cara, e aí você pode apurar. Então, esse que é o exemplo, cara, como é muito importante você se cercar e mesmo assim você não está garantido. Aí você chega, né? Você apura. O clube comprador fala, compramos. O vendedor fala, vendemos. E o empresário do atleta fala, tá fechado. Só que aí, cara, você dá essa informação no ar. Se eu tenho 3 informações, eu vou dar. Né? Vamos imaginar aqui, Messi está chegando no São Paulo. Falei com o empresário do Messi, falei com o Barça, falei com o São Paulo, os 3 confirmaram. Por que eu não vou dar a informação? Vou dar. São Paulo vai anunciar a contratação do Messi. Mas, cara, na hora que o Messi sentar ali na sala de reunião, com o empresário dele, com o presidente do clube, com o técnico, com o diretor de futebol, e o papel tiver na mesa ali, o papel que eles conversaram tudo isso, de boca, de WhatsApp, mas na hora que o papel tiver ali, cara, faltou tinta na caneta, o cara não assinou contrato, cara. E aí? Ainda, então. Quando eu digo faltou tinta, é uma cláusula que não tinha sido debatida e que o cara fala, com isso aqui eu não concordo, não. E não rola, cara. E não rola. E aí vai falar, o repórter burro deu a informação. O cara se cercou, mas não é ele que decide a contratação. Quem decide é os caras que assinam o contrato. Verdade. Ele só se cercou. Então é isso que eu falo, cara. Nada é 100%. 100% só sabe o comprador, o vendedor e o atleta. Fora isso, o resto segue a notícia e normalmente acerta, porque não é sempre que dá esse problema da falta de tinta na caneta. Mas às vezes acontece. No São Paulo, cara, eu já vi jogador que vestiu a camisa e não jogou, cara. O Renato Gaúcho vestiu a camisa, foi apresentado e não jogou pelo São Paulo. Porque vestiu a camisa antes de assinar o contrato, a hora que foi assinar o contrato, opa, tinha uns negócios aqui que eu não concordo, o negócio miou, cara. E o repórter que entrevistou ele com a camisa do São Paulo errou falar que ele era jogador do São Paulo, não. Não, lógico que não. O cara não definiu. Então, cara, é assim, até uma dica que eu falo, não precisa ser o primeiro, cara. Precisa ser o primeiro a dar a notícia completa, ou pelo menos precisa dar a notícia completa, cercada, para minimizar o erro. Os erros vão acontecer, mas se você conseguir minimizar, é melhor para sua credibilidade. Pô, e a gente tá falando aí de informação, essas coisas. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu vi esses dias no Lance, hoje eu vi na Band que o Datena tava falando até com o Neto. Eu queria saber se você sabe alguma informação disso do Neymar, já tá fechado com o Barcelona, que vai o Dembélé e vem os 420 milhões pro PSG. Você sabe de alguma coisa ou não? Igor, eu vou falar um negócio pra você, cara. Eu não sei, de verdade. A mesma coisa que você ouviu foi o que eu vi. Eu não acompanho, nem cubro, nem sei. Então, se eu tivesse que falar. Os caras disseram que talvez esteja, cara. Mas enfim, esse negócio do Neymar no Barça já deu tanta volta, cara. Também já foi, voltou tantas vezes que... cara, eu vou falar, mas assim, a minha relação com o futebol internacional é pequena, cara. Até estranhamente é pequena, cara, porque eu trabalho numa TV que tem muito futebol internacional, tá? Eu, na verdade, era nenhuma. Eu que comecei a aprender, depois que eu fui para a ESPN, para a rádio, principalmente para a TV, eu comecei a acompanhar, por exemplo, hoje à tarde eu passei aqui um tempo vendo a decisão do Espanhol, fiquei, hora eu ia no Barça, hora eu ia no Real, que antes eu nem isso aí, eu não gostava mesmo, né? Um pouco antes vi a Premier League. Então, eu aprendi nesses anos de ESPN a gostar, procurar entender, procurar conhecer mais o futebol internacional. Mas é mais fácil eu saber de uma transferência do 15 de Piracicaba para a Ferroviária do que do PSG para o Barcelona, porque eu leio muito mais, acompanho muito mais futebol alternativo, interior, séries B, C e D.
é muito mais a minha praia jornalística, porque eu fui, como eu te disse, criado no futebol do interior, e eu peguei uma paixão pelo futebol do interior, entendeu? Então, e assim, eu vou até eu vou até te contar assim, talvez um pecado, cara. Não sei se você lembra quando a Rede Vida transmitia os jogos da série A2, A3, série B, às 11 da manhã de domingo. Não sei se você lembra, se chegou a pegar na Rede Vida. Não, acho que eu não lembro, não lembro. Agora, até uns 3, 4 anos, a Rede Vida fazia esses jogos alternativos aí, série A2, série A3, Batatais e Sertãozinho, enfim, jogos das séries básicas aqui de São Paulo. Na hora, se estivesse passando um Barcelona e Real e estivesse passando um Batatais e Barretos, eu via Batatais e Barretos e não via Barcelona e Real. Pra você ver como a minha relação é maior com o futebol do interior. Me dá mais prazer, porque, enfim, essas cidades eu conheço, eu fiz jogos, já fiz jogo em Barretos, já fiz... Então eu acabo relembrando e vendo esses jogos, entendeu? Então é isso, cara. Agora, lógico, eu aprendi que agora estando na ESPN, às vezes eu até participo, quando não era pandemia, eu participava até de alguns programas como comentarista, então eu tenho que me inteirar sobre o futebol internacional. Então, sim, um pouco de tudo. Agora comecei, de uns anos para cá, acompanho, leio, sei o basicão, assim, bem tranquilo. Quando eu sei que eu vou comentar o programa, aí eu vou mais a fundo dos jogos daquela semana, tudo mais. Mas cara, a minha relação, como eu te disse, é até engraçado, né? É mais com o futebol, esse futebol meio alternativo do que com o futebol das estrelas, cara. E o menino do Futimundo aí, um parceiro meu, ele perguntou sobre o Jorge Jesus. Você acha que sai? Não? Cara, o que você acha? Eu tenho acompanhado muito o nosso repórter no Rio, que é o Pedro Henrique, cara, que é um cara extremamente bem informado do Flamengo, mas extremamente, um cara que, assim, vive Flamengo como eu vivo São Paulo, e eu sei da competência dele e do nível de informação dele. E ele tem dado na ESPN que a chance é muito grande. Mesmo depois das entrevistas de ontem, assim, que deram a entender que a coisa não está tão fechada assim, entendeu? Ele está continuando lá, ó. O Jorge Jesus vai embora, já fechou. Então, cara, eu confio nele, cara. Pode ser que ele erre também. Às vezes faltou tinta ali na hora do Benfica assinar o contrato, ou o Flamengo foi lá e deu uma carimbada a mais no salário do homem aqui, ele vai ficar. Mas pelo que o Pedro diz, a chance é grande, cara. Uma pena, mas é entendível. O cara tem uma história no Benfica também que é fantástica. O Flamengo tem um elenco muito forte, cara, e vai conseguir, assim, talvez não demore um pouco, mas vai ter um técnico, qualquer técnico bom que ele pegar vai fazer esse time jogar. Verdade. Meu pai falou aqui, ele falou assim, Edu, você pode me falar desse jogador da base do São Paulo que foi pro Corinthians? Aquele é o Léo Natel, né? Léo Natel. Então, o Léo não teve muita oportunidade no São Paulo, chegou a mas falaram que ele era um dos melhores da base, né? Ele era um dos artilheiros. Teve uma boa fase, cara, mas assim, é sempre que eu digo, o cara da base, o cara pode... É muito difícil o cara arrebentar no profissional logo de cara. São poucos os exemplos que o cara sobe e já arrebenta, né? Eu vou dar alguns exemplos do São Paulo. O Lucas Moura fez isso, o Kaká fez isso, recentemente o David Neres estava muito bem, que foi vendido muito rápido. Agora o Antony, se não arrebentou, mas estava conseguindo se manter. Mas tem muito mais exemplos dos caras que sofrem muito na transição e não conseguem se adaptar. O Léo, aconteceu alguma coisa na transição que ele demorou para fazer o mesmo de base que ele fazia no profissional. E ele perdeu muito espaço. E aí ele foi para Fortaleza e também lá não foi a mesma coisa que se esperava. Vamos ver, é muito moleque. Então, eu acho assim, moleque que já jogou bola bem uma vez, você espera que ele vai voltar a jogar. Eu acho que pode ser uma belíssima contratação. Mas temos que esperar, cara, para saber se ele conseguiu superar todos os obstáculos de uma transferência de base para time profissional. Porque muitos moleques se perdem exatamente nessa transição, cara. Vamos ver, né? Porque o time do Corinthians, contrata e não coloca pra jogar, né? Tem isso. Mas agora sim, tá com um elenco bem mais reduzido, né? Saiu muita gente, chegou pouca gente. Então, acho que ele terá... Uma coisa eu tenho certeza, Igor. Ele vai ter mais oportunidade de jogar no Corinthians do que se ficasse no São Paulo. No São Paulo, eu diria que ele não teria nenhuma oportunidade. Deixa eu acabar aqui, ó. Só antes que sei que a gente já tá chegando no final, mas, ó... o Regis, que também sempre participa aqui, tá falando do Brenner e do Belinho, dando como exemplo. Meu parceiro aqui, o Luiz Costa, falando da Lusa, torcedor da Lusa como eu. Deixa eu ver aqui, o menino lá de Campina Grande aqui, tá falando que eu não falo mais com ele. É que eu tô fazendo live com o Igor, cara. Eu não posso falar com você. Se eu falar só com você, eu não falo com o Igor. Não consigo responder as perguntas dele. Mas um abraço aí pra você, Marcos, em Campina Grande.
Ô Luiz, já falei da Portuguesa aqui, cara. Falei aqui com o Igor, falamos quase 15 minutos da Lusa nessa live aí. Sim, verdade. Pela Luz. O Ademir Cacheta, que é meu brother lá de Goiânia também, tá aqui com a gente. É isso, cara. Tamo... Aí o Matheus perguntando se o Marquinhos sai. Eu acho que agora não, talvez no final do ano. Enfim, as notícias vão acontecendo. A gente vai ter uma... Sim, verdade. Semana que vem começa para valer o melão a rolar, entendeu? E aí, quando o melão rola, as notícias aparecem mais facilmente também. Tava tudo muito fechado, tava tudo muito travado, a gente não tá podendo ir em treino, não tá podendo fazer nada, então Sim. tá tudo. Então, quando a bola rolar, a gente vai ter uma noção que os clubes vão, quem vai vender, quem vai chegar, se vai vender, se vai chegar. Eu acho que é aí que nós vamos ter uma definição. Pô, legal. Falta 5 minutinhos aí, Edu. Fazer umas perguntinhas rápidas aqui. Tá bom. Deixa eu te perguntar, como jornalista, você já conquistou tudo que você queria ou ainda não? Falta alguma coisa ainda? Então, Igor, se eu parasse amanhã, eu ia estar muitíssimo satisfeito com a minha trajetória, cara. 3 Copas das Confederações, 3 Copas Américas, um Pan-Americano. Eu não fiz Olimpíada, mas também não é uma coisa assim que, tipo, seria legal ter feito, mas não é uma coisa que, tipo, se eu não fiz, não vai me fazer falta. Várias finais de Libertadores, várias finais de Brasileiro, jogos no exterior, Copa, vários jogos fora do país na Libertadores. Sim. Então, assim, cara, eu fiz muita coisa legal, cara. Fiz muita coisa legal. Trabalhei em 2 emissoras fantásticas, ESPN e Bandeirantes, assim, emissoras de ponta. Quando a ESPN tinha rádio com a Estadão, trabalhei para o Grupo Estado, que também é um grupo fortíssimo na imprensa escrita. Então, assim, eu tenho um currículo que eu acho que é muito legal para minha carreira, cara. Assim, tenho orgulho do que eu fiz e vou sempre falar isso para todos. Uma coisinha que eu amo e não consegui nunca fazer, e não conseguirei com toda certeza, é Fórmula 1, cara. Eu não tive a oportunidade de fazer, eu gostaria de um dia fazer uma temporada inteira de Fórmula 1. Mas as rádios que fizeram na época que eu estava em rádio, até a Bandeirantes, quando fez, eu trabalhava lá, elas tinham os repórteres já que iam para a Europa, moravam na Europa, tudo mais, não tinha como mandar daqui. E eu acabei fazendo só um Grande Prêmio Brasil uma vez e não gostei da experiência, porque como eu não era o repórter da Fórmula 1, eu acabei ficando do lado externo, mais entrevistando bêbado ali na porta de Interlagos, do que propriamente dentro da corrida. E como eu gosto muito da corrida, eu pedi para nunca mais fazer, se era para fazer desse jeito, eu falei, prefiro ficar vendo em casa, que eu curto demais. Então, assim, não chega a ser uma frustração, mas chega assim a ser, sabe, aquela comida que você gostaria de um dia comer e nunca comeu? Então seria a Fórmula 1 que eu gostaria de trabalhar numa temporada. Não vai rolar, eu sei disso, então vou terminar sem isso, mas sou espectador, vejo Fórmula 1 assim, como ninguém ou como poucos e gosto demais. E o Hamilton sempre comandando, né? Não tem como. Nesse momento, mas eu sou do tempo, cara. Eu vou falar uns nomes aqui que até só os mais velhos que vão lembrar aqui. Sim, não, mas tem uns caras top aí. Eu sou de antes do Piquet, cara. Piquet, aliás, o Piquet foi meu grande ídolo brasileiro, com todo respeito ao Senna, que é fantástico, um ídolo nacional, mas como piloto, para mim, eu sempre gostei muito do Piquet, pelo jeitão dele, ele pilotava demais, cara. O Senna também era um monstro, mas o Piquet para mim era o melhor. Mas eu sou da época, cara, eu vou falar os nomes aqui, o pessoal vai estranhar, vou ser rápido. Eu sou da época de George Scheckter, sul-africano, campeão do mundo pela Ferrari, de James Hunt, de Jean-Pierre Jabouille, de Jean-Pierre Jarier, de Patrick Depailler, de Arturo Mesário, que era um piloto chileno. Enfim, cara, sou da época de 78, comecei a acompanhar a Fórmula 1 com 10 anos, cara, 78, 79, cara. Eu acompanhei tudo, cara. Eu peguei Clay Regazzoni, James Watson, cara, eu fazia cadernos, tinha as corridas, anotava os resultados, a posição de cada um, tudo mais. Eu era Hélio de Ângeles, vou começar Emerson Fittipaldi, começar a lembrar aqui. Legal. Sou dessa época, cara. É muito mais do que agora só Hamilton, Vettel, os modinhos aí da Verstappen, o caramba. Eu peguei uns caras muito fera de automobilismo, cara, como espectador. Eu gostava muito do Alonso. Eu falava muito do Alonso pro meu pai. Eu gostava pra caramba. Vai voltar agora ano que vem. Vai voltar agora ano que vem. Acho que vai dar um caldo bom, cara. Vai voltar na Renault. Vai dar um caldo bom ainda, cara. Acho que vai dar. Ô, Du, oi. Deixa eu te perguntar. Você tá muito curto de tempo? Dá pra você fazer mais uns 20 minutinhos? Como tá a época? Não, ainda tem que gravar pro Sport Center de amanhã cedo. Não, então. Não, de boa. Vamos. Tem um minutinho aí, ó. Vai ser 3 perguntinhas rápidas pra você bate e volta. Quem você acha que vai ser campeão paulista? São Paulo. São Paulo, Champions? Vou no Real. No Real? Não, beleza. Apesar que o Paris Saint-Germain tá com um caminho lindo pela frente pra chegar na final. Tá mesmo. Vai dar Real. Mas beleza. Du, mano, falta
40 segundos. Quero te agradecer, muito obrigado pela presença. Vamos marcar de novo, vamos fazer outra live, essa foi bem legal. Tinha um monte de pergunta aqui, nem deu pra fazer tudo. Mas obrigado mesmo por essa moral aí, mano. Que é isso. Passa rápido, mas foi uma ótimo. satisfação. Um abraço a todos que acompanharam. Um abraço a você. Foi uma honra, Igor, participar do Crias do Esporte. Fique com Deus aí. Toca o projeto, que é muito bom, viu? Parabéns, cara. Muito obrigado mesmo. Fica Valeu. com Deus. Fica com Boa Deus. sorte aí. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Até. Até. Pessoal, faltando 9 segundos aqui. Muito obrigado. Segue a nossa página aí e segue a gente lá no YouTube Crias do